Olá gente, tudo bem? Acabei de fazer essa pequena introdução no Powtown. Powtown é um software alternativo que você tem para compor entradas, né, aberturas, né, de coisas as mais variadas, e vocês podem apelar para isso para criar suas apresentações também. É apenas uma dica que eu dou, né, para vocês. Hoje a nossa aula será sobre teoria do desenvolvimento organizacional. Antes de qualquer coisa, tá, essa será uma parte da nossa aula. Gostaria de agradecer aos alunos que enviaram os trabalhos do Maslow, né? Estou sentindo falta ainda dos trabalhos sobre da aula passada, né? Que tem a ver com a teoria das decisões do Herbert Alexander Simon, mas eu preciso seguir no conteúdo para poder fazer o fechamento das atividades, né? Para que vocês possam fazer as bimestrais, né? E aí tá super tranquilo, né? Recomendo que para vocês estudarem para as bimestrais, olhem os conteúdos que estão disponibilizados no Google Sala de Aula e tirem dúvidas com os professores. É só reassistir as aulas, olhar os materiais que foram disponibilizados, que estão anexados, estão lá. Esse será o o último tópico que nós trabalharemos para na disciplina de administração, tá certo? E aí já não se trata mais do behaviorismo, se trata de um outro tema que se chama desenvolvimento organizacional, DO, certo? É uma outra maneira de organizar a empresa a partir da relação das pessoas com as pessoas, a partir da relação, tá? Que toma como ponto de partida a negação das teorias administrativas anteriores, mas essa negação ao mesmo tempo se apropria de coisas que foram criadas anteriormente justamente para produzir um outro tipo de modo de gestão, tá certo? É o antigo que é apropriado pelo novo, tá certo? E aí você tem um pouco de mistura entre o novo e o antigo, né? O passado e o presente, tá? E o futuro. Nesse sentido é que a gente vai falando das teorias da administração, né? E aí vocês precisam dominar isso tendo em vista que a maioria das empresas tem uma maneira específica de trabalhar na relação com os funcionários, e quando vocês forem estagiar, vocês vão perceber essa diferença, né? Cada empresa vai ter uma característica específica. E aí, para que a gente possa falar de mais uma maneira específica pela qual as empresas se comportam, a gente tem que avançar mais um passo. Vamos sair do behaviorismo, depois de ter saído da teoria clássica da administração, depois de ter saído da teoria das relações humanas, e a gente vai conseguir observar nessa outra teoria, né, do desenvolvimento organizacional, como é que na prática houve, tá, um outro modo de se relacionar com as pessoas, uma outra maneira de pensar, que não é nem propriamente um modelo mais tradicional, aquele antigão da teoria clássica e da teoria científica, mas também não é um modelo mais flexível e democrático da teoria das relações humanas. Ele é um modelo democrático também, mas ele está ligado à mistura de vários modos de entendimento da empresa. Para que a gente possa falar sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês esse material aqui, que resume também a questão do desenvolvimento organizacional. Como é que a empresa passa a ser vista como uma organização que deve ser constituída por um conjunto de elementos específicos. E aí eu acho que é bem didático a gente passar esse material aqui para vocês, para que a gente possa ir conversando sobre os primeiros tópicos desse conteúdo, tá certo? E aí o que eu gostaria de pedir? Como vocês ficaram me devendo as atividades últimas, né, da teoria das decisões do Herbert Alexander Simon, tá certo? Eu gostaria que vocês vissem também a aula passada, assistissem e entregassem os trabalhos para que vocês possam ter pontos contabilizados nas parciais, tá certo? Mas vamos iniciar a nossa teoria do desenvolvimento organizacional aqui, que é uma das teorias mais avançadas da administração que nós temos nos dias de hoje, ok? A teoria do desenvolvimento organizacional visa compreender os ambientes internos e externos, decidir quais mudanças poderão ser realizadas e quais são os impactos dessas mudanças e junção das metas da empresa com as necessidades de seus empregados. O meio ambiente, a influência das mudanças no ambiente organizacional, crescimento tecnológico, crescimento das comunicações, crescimento do conhecimento. A organização, falando de assuntos como flexibilidade, dinamismo e proteção contra as consequências geradas por agitação ambiental.
Grupo social que envolve situações relacionadas a conflitos, comunicação e liderança. Tem como características: focaliza a organização como um todo, processos grupais, orientação sistêmica e abrangente, orientação contingencial, agentes de mudança, retroação dos dados, ênfase na solução de problemas, aprendizagem através de experiências, desenvolvimento de equipes, enfoque interativo. Foi descoberto em 1960. Consideramos como precursor deste movimento teórico Leland Bradford, mas em 1696 Beckhard criou a sua própria teoria e em 1972 Baynes o fez. A teoria de Leland Bradford representa a fusão de duas tendências no estudo das organizações: o estudo da estrutura de um lado e o estudo do comportamento humano nas organizações de outro, integrados através de um tratamento sistêmico. Os diversos modelos de desenvolvimento organizacional consideram basicamente 4 variáveis: meio ambiente, focalizando aspectos como a turbulência ambiental, a explosão do conhecimento, a explosão tecnológica, a explosão das comunicações e o impacto dessas mudanças sobre as instituições e valores sociais, etc. Para Beckhard, é um esforço planejado, o qual abrange toda a organização e é administrado do alto, para aumentar a eficiência e a saúde da organização através de intervenções planejadas nos procedimentos da organização e usando os conhecimentos fornecidos pelas ciências do comportamento. Ok? Então, você tem uma série de elementos bem interessantes, né? Primeira coisa que você tem que observar, você tem o avanço das comunicações, o avanço das tecnologias, o avanço de novas tecnologias que estão ligadas à maneira como a gente se relaciona, tá? A questão da necessidade de você misturar, tá? A organização de empresa a partir da sua estrutura material, mas ao mesmo tempo a necessidade de você produzir, tá? Um tipo de gestão que está preocupado com o funcionário. Isso é muito importante. Você vai misturar uma série de elementos. Mas quais são os 2 primeiros focos que nós temos que ver aqui, a partir da quantidade razoável de elementos que foram colocados aí nesse primeiro material? A primeira coisa que você tem que ver: a empresa como estrutura física que deve estar dividida em várias funções, cargos e tarefas. E aí você tem a estrutura da empresa montada, certo? E a segunda coisa é a coisa do lado humano. Como é que você vai dividir as funções, mas ao mesmo tempo ver o lado humano das pessoas na troca de ideias, na realização das suas funções. Então você vai misturar 2 coisas: um modelo matemático, geométrico, que distribui os cargos, né? E um modelo humanista que tenta dar de conta das pessoas dentro das funções que elas exercem dentro da empresa. São essas 2 coisas que têm que ser colocadas em primeiro lugar. Todos os outros aspectos são complementares, tá certo? E aí, junto disso, você tem um todo. O todo, qual é o todo? O todo é a estrutura da empresa a partir do desenho das atividades e dos setores dela, é a estrutura da empresa, e ao mesmo tempo a preocupação com o nível de cuidado que você tem que ter com as pessoas. Quando você tem esse nível de cuidado, você está preocupado com o humanismo e para que as pessoas se sintam motivadas a continuar trabalhando bem nessa sua empresa. Aí é que se constrói a ideia de organização. Não é nem propriamente só a estrutura fria da eficácia de uma empresa que quer que as pessoas cumpram a tarefa, e nem é totalmente humanista, onde você tem que cuidar apenas dos indivíduos. É a mistura das 2 coisas, tá certo? Você precisa fazer com que as pessoas se motivem participativamente, mas ao mesmo tempo é preciso fazer com que elas exerçam as suas tarefas. Tem mais um material aqui que eu acho bem elucidativo, aí depois a gente vai trabalhando devagarzinho cada um dos tópicos, tá certo? Vamos olhar aqui. Neste vídeo, nós iremos falar sobre a teoria do desenvolvimento organizacional. O desenvolvimento organizacional nada mais é do que as mudanças que ocorrem dentro de uma organização. Segundo essa teoria aberta, democrática e participativa, as organizações devem se voltar mais às pessoas do que às técnicas e recursos para conseguir uma maior capacidade de realizar as mudanças necessárias ao desenvolvimento organizacional. Oi? Ok. Vamos por partes. Na década de 60, em razão da constante mudança do mercado de trabalho, da necessidade de adaptação por parte das organizações e da evolução rápida das tecnologias, surgiu a teoria do desenvolvimento organizacional. Basicamente,
ela é a união de dois estudos em um único modelo administrativo. Estrutura. Principalmente na estrutura, o que veio da escola clássica, e do comportamento, que veio da Comportamento. teoria comportamental. Comportamento e Ela também estrutura. pode ser considerada um Certo? desdobramento da teoria comportamental. Ao contrário de behaviorismo. outras escolas, essa surgiu de um conjunto de ideias e de autores, e não só de um, mas o seu principal precursor foi Leland Bradford, um psicólogo organizacional que observava muito o comportamento das empresas. Leland acreditava que a necessidade de modificar-se, adaptar-se, ou melhor, de mudar, era a chave no fortalecimento da empresa. No desenvolvimento organizacional, ou DO, como vamos chamar agora, a organização é um sistema social. Nesse sistema, se aplicam um processo de mudanças tanto estruturais quanto culturais da empresa, visando sempre o aumento da eficiência. Esse processo de mudanças é feito de forma dinâmica, horizontalmente, onde as decisões são feitas em grupo e onde a participação de todos é importante. Algumas mudanças que se relacionam com o DO vão de tarefas simples, que passam para ser trabalhos multidisciplinares. Funcionários controlados passam a ser funcionários com autonomia. O treinamento passa a ser uma capacitação. Paredes e divisórias se tornam em um espaço aberto. Tem muita empresa assim. E a burocracia é substituída pela tecnologia da informação. Para que tal coisa aconteça, existe um processo de DO, que ocorre basicamente dessa maneira. Primeiro, nós temos a coleta de dados, que é uma busca com o objetivo de mostrar as características desse sistema organizacional. Depois, é feito um diagnóstico, que envolve a análise da situação em grupo, buscando estabelecer soluções para os problemas, elaboração de estratégias e preparação da organização para as mudanças. E, por fim, a ação de intervenção, que é a ação planejada depois de ser visto o diagnóstico. Por meio do diagnóstico, é possível identificar qual a intervenção mais adequada. Já a ação de intervenção é a intervenção propriamente dita, a mudança, no caso. É importante ressaltar que essa não é uma fase final, pois o desenvolvimento organizacional é um processo contínuo. Ele nunca acaba. Por isso, ele precisa ser planejado para ser feito de forma correta e aumentar a eficácia da empresa. Contudo, o DO é um modelo que pode parecer um modismo, mas realmente aumenta a eficácia da empresa, pois estimula e motiva as pessoas frente às mudanças, de uma forma flexível e liberal. Por isso, o desenvolvimento organizacional tem proporcionado à teoria administrativa uma contribuição cada vez mais rica. Ok? Então, você tem uma série de elementos extremamente interessantes aí, tá certo? Primeira coisa, é preciso cuidar da parte física da empresa. Segunda coisa, é preciso cuidar das pessoas. Então, é preciso cuidar do comportamento das pessoas e, ao mesmo tempo, é preciso cuidar da logística interna de uma empresa. E, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem um sistema de coisas em funcionamento que faz com que a empresa funcione bem. É isso que é o DO, né? Você não tem nem só uma coisa nem outra. E aí nós temos mais algumas informações. O Movimento de Desenvolvimento Organizacional, DO, surgiu a partir de 1962, né, como nós estávamos vendo nos materiais anteriores, né, do Bradford, tá? Leland Bradford. E a preocupação fundamental era como, em meio à rápida mudança dos processos de trabalho, nós poderíamos repensar a dinâmica interna das empresas de modo tal que tanto a empresa ganhasse a sua margem de lucro e, ao mesmo tempo, os funcionários se sentissem bem, tá certo? Esse é um período em que você tem a tentativa clara de você produzir um bem-estar generalizado, tanto para o patrão quanto para o empregado, de modo tal que eles fossem vistos como parceiros e não como a parte da relação senhor-escravo, entende? Então, é um método mais completo e mais complexo, no sentido de equilibrar fatores para que todas as partes saiam ganhando, entende? E aí, o DO é um desdobramento prático e operacional da teoria comportamental em direção à abordagem sistêmica. A teoria comportamental, como nós vimos, é a teoria, o behaviorismo, né? E nós vimos alguns teóricos do behaviorismo que estavam preocupados em como condicionar as pessoas para que elas fossem eficazes na empresa em que elas trabalham. Até aí tudo bem.
No entanto, além disso, o que a teoria organizacional, o desenvolvimento organizacional faz? Ela traz para dentro de si elementos clássicos da administração, como, por exemplo, elementos da teoria clássica, né? E aí isso tem a ver com essa coisa de gerenciar bem as ações, gerenciar bem cada setor da empresa para que tudo funcione direitinho. Então tem uma preocupação em formar o indivíduo, trabalhar a psicologia do sujeito, o lado emocional do sujeito, para que ele possa bem produzir e se sentir confortável na empresa que ele trabalha, mas também tem essa coisa de você saber organizar a estrutura e as funções dentro da empresa, né? E a imutabilidade, aceleração e adaptação. É preciso, então, né, você não tem um modelo fixo de empresa em que já está tudo dado. É preciso o tempo todo criar uma organização, um tipo de organização em que sejam previstas mudanças de alteração, por exemplo, no comportamento das pessoas e mudanças na estrutura do mercado para que a empresa absorva novas formas de funcionamento. Então a empresa precisa olhar para fora, absorver tendências novas, modificar sua estrutura e, ao mesmo tempo, por outro lado, cuidar das pessoas e motivá-las para que elas possam entender melhor ou se adaptar melhor a essas renovações que vão acontecendo dentro da própria empresa, que é influenciada pelo mercado externo. O mercado influencia a empresa tem que reorganizar a sua estrutura, daí o seu aspecto mais administrativo, não tão burocrático, mas mais administrativo, né? Propriamente abstrato, mas físico também, né? E o lado do cuidado das pessoas, você tem que preparar as pessoas, capacitar as pessoas para receber as mudanças internas que devem acontecer dentro da empresa. E aí é essa a preocupação maior, como é que uma empresa que vai absorvendo coisas externas, vai modificando a sua estrutura interna e vai preparando as pessoas para modificarem o seu estado de ânimo, o seu estado psicológico, para responder a essas novas coisas que vão sendo implementadas dentro da empresa, né? Então, se começa a pensar num outro modelo de funcionário também para que essa empresa dê muito certo, né? E esse outro tipo de funcionário é aquele que se chamou de homem flexível e multitarefismo. Isso surge em paralelo com o toyotismo lá no Japão. O que isso quer dizer? Ao invés de você ter uma empresa muito grande, no primeiro momento, você tem uma empresa que é menor, certo? E que consegue ser mais dinâmica no seu funcionamento interno, independentemente do tipo de serviço que ela ofereça. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: o homem flexível é o homem que já não é mais o cara que faz uma atividade só, ele faz várias atividades, ele é capaz de se adaptar a essa dinâmica da empresa, na sua aceleração, no seu novo ritmo interno, e aí o homem acaba reproduzindo essa nova dinâmica quando ele passa a desempenhar, ao invés de uma tarefa, ele passa a desempenhar várias. E aí é o homem flexível e multitarefista. Esse é o homem que faz parte do desenvolvimento organizacional. Ele é capaz, então, de se adaptar às dinâmicas das empresas que vão variando conforme as pressões externas do mercado e das novas tecnologias, por exemplo. Ele vai se adaptando a essa empresa, né, que vai absorvendo essas coisas externas, e ao mesmo tempo que ele vai se adaptando, ele vai passando a cumprir cada vez mais tarefas, ele vai acumulando tarefas e vai passando a enxergar a empresa a partir de um conjunto de tarefas que não é mais uma tarefa específica, né? Os autores do desenvolvimento organizacional criticam os sistemas mecânicos, né? Exatamente isso, né? Uma pessoa não faz só uma função, ela precisa estar organicamente respondendo às variações que acontecem o tempo todo na empresa. Por isso que a empresa é orgânica. Ela funciona como um organismo que está em contínua mutação. E se a empresa é um organismo que está em contínua mutação, a empresa já não é mais parada, estática, onde as pessoas, cada um sabe o que faz naquele momento o tempo todo. As pessoas podem transitar entre tarefas diferentes, né? E aí essa é a diferença do modelo mecânico para o modelo orgânico. Você pode fazer com que uma pessoa seja contratada para trabalhar num setor, depois ela passe por outro setor e por outro e por outro, por outro. Tem empresas que vocês vão estagiar que funcionam exatamente assim. Uma pessoa começa no atendimento publicitário, depois vai para a parte de planejamento de mídia, depois vai para a parte
da criação, depois vai para a parte da direção de arte, depois vai para uma parte que está ligada mais à administração, de modo tal que a pessoa possa aprender várias coisas, né, quando ela transita entre diferentes setores da empresa. Isso é que é o desenvolvimento organizacional. Ela não está fixada, ela não está parada, exercendo uma atividade única na empresa, né? E aí os autores do DEO começam a criticar modelos mecânicos e começam a falar de modelos de organizações coletivos, abertos, tá? E de orientação necessária para que os indivíduos se tornem mais amplos nas suas perspectivas, né, nas suas ações. Como é que é? Só para fazer uma pequena revisão, vamos ver como é que era o modelo mecânico. É aquela coisa do homem pregado numa máquina, exercendo uma função fixa, certo? Aqui nós temos, nos sistemas mecânicos da teoria clássica, da teoria científica e até outros tipos de teorias que nós abordamos, o que é que nós temos? A ênfase é individual e nos cargos da organização. Relacionamento do tipo de autoridade e obediência, né? A pessoa manda e você obedece. Rígida adesão à delegação e à responsabilidade dividida. Tudo é muito bem dividido, tudo é muito nos seus devidos lugares e as pessoas não transitam entre setores diferentes, tá? Um dia tu não está no setor, depois tu vai para outro, não. Tu tá certo? Esse era o sistema mecânico antigo, né? Divisão do trabalho, supervisão da hierarquia rígida, tomada de decisão centralizada, controle rigidamente centralizado, solução de conflitos por meio da repressão, arbitragem e hostilidade. Se tu queria conversar ou estava sentindo alguma necessidade de expor, né, externar alguma tristeza perante o patrão, provavelmente você iria ser punido, porque afinal de contas você era apenas extensão da máquina, peça de uma máquina. No DO é diferente, é necessário produzir uma compreensão do funcionário a partir também das suas demandas emocionais, a partir das suas demandas psicológicas, né? E aí nós vemos exatamente isso aqui, né? ênfase nos relacionamentos entre e dentro dos grupos, aí o sistema orgânico, primeira característica. Confiança e crença recíproca nas pessoas, umas nas outras, interdependência e responsabilidade compartilhada, ou seja, você não vai ficar sozinho exercendo uma tarefa, você vai delegar funções, você vai distribuir tarefas, e essas tarefas compartilhadas vão fazer com que a empresa circule de uma maneira mais dinâmica, atue de uma maneira mais acelerada, né? E os erros vão sendo corrigidos à medida que as pessoas vão trocando ideias e agindo em função de um objetivo comum, certo? E aí a participação e a responsabilidade é grupal, todos estão envolvidos nas tarefas, então todos estão imediatamente responsabilizados. Não tem nenhuma pessoa mais responsável pela tarefa do que pela outra. Se uma pessoa erra numa atividade, é a equipe toda que responde por aquilo, tá certo? A tomada de decisões é descentralizada, então, tá? Você vai, nesse tipo de empresa, né, do desenvolvimento organizacional, você entrega responsabilidades para o seu colega de trabalho e espera que ele corresponda a essas responsabilidades, espera que ele também se coloque com autonomia sobre as tarefas que ele realiza e entregue um bom produto, e ele vai fazer a mesma coisa com você, tá certo? Amplo compartilhamento de responsabilidade e controle, solução de conflitos através da negociação e solução de problemas, certo? A ideia é sempre perceber que numa equipe, a equipe não é homogênea, elas estão sempre trocando ideias, podem haver conflitos, mas havendo conflitos, cada um tem que sentar na mesa, tá? Para dirimir os problemas, para que os problemas sejam resolvidos, tá certo? Nesse sentido, tá certo, gente? Antes de qualquer coisa, é preciso entender que, como é muito diferente o desenvolvimento organizacional, né, a empresa que atua pelo desenvolvimento organizacional em relação à empresa que atuava pelo modelo mais antigo, o que é que você tem que começar a observar? Tem que começar a observar que uma nova divisão do trabalho é feita. A maneira como as pessoas vão sentar, vão trabalhar, muda totalmente. Por quê? Porque agora você tem um modelo de trabalho que é um modelo interativo, onde você está olhando para o outro está olhando para você, mas à medida que vocês estão produzindo essa relação, vocês estão também resolvendo problemas, tá certo? E no meio desses problemas que estão sendo resolvidos, você também tem, você e o seu colega, por exemplo, outras pessoas vão estar também envolvidas nessa atividade. Então é bem fluido, é bem dinâmico. E o modelo que vocês vão ver muito no estágio, por exemplo, nas agências de publicidade, nas empresas de marketing, né?
É esse modelo que, por exemplo, se tu entra num estágio aqui, num dia fazem um planejamento para ti, em que 15 dias tu vai participar daquele setor trocando ideias. Depois tu vai ver como é que aquele setor passa a dialogar com outro setor quando foi transferido para esse outro setor. E assim por diante. E aí você vai cria-se um ambiente onde você está o tempo todo circulando por toda a estrutura da empresa, cumprindo tarefas diferentes, e no final tu passa a ter uma compreensão completa de como é que a coisa funciona. Esse tipo de empresa é o modelo mais interessante que tem nos dias de hoje, no desenvolvimento organizacional, tá? Junto com isso vem uma outra coisa chamada gestão de qualidade, nós não vamos aprofundar, mas eu vou colocar para vocês no Google Sala de Aula para vocês darem uma consultada, tá certo? Aí, uma outra coisa importante, no contexto dessa teoria é preciso observar que as mercadorias ou os produtos que eram produzidos e que eram absorvidos para dentro da empresa estavam ligados à ideia de obsolescência programada. O que é obsolescência programada? São produtos que você compra, mas tem uma durabilidade menor. Antes tu comprava um produto, ele durava muitos anos, né? Hoje você compra um produto, o mesmo produto, ele dura bem menos tempo. Por quê? Porque se planejou o desgaste dos produtos de uma maneira mais rápida para que esses produtos, para que as pessoas que adquirissem esses produtos requisitassem novamente esse mesmo produto, tá? Para que o consumo fosse incentivado, tá certo? E aí nesse contexto de obsolescência programada entra também, infelizmente, o trabalhador. Apesar do desenvolvimento organizacional ser interessante, o que acontece? As pessoas passam de alguma forma a ficar muito desgastada com o fato de que elas exercem funções, mas elas não passam muito tempo no mesmo cargo, tá certo? Elas não passam muito tempo exercendo o mesmo trabalho. E essa troca contínua de trabalhos também está ligada à possibilidade do indivíduo não passar muito tempo na mesma empresa. Apesar dele variar, você tem uma pessoa variando, né, passando por vários setores de uma empresa, a pessoa pode ser demitida com mais rapidez, assim como os produtos são desgastados de uma maneira mais rápida. E por quê? Porque o mercado está cada vez mais dinâmico e acelerado. Se você não acompanhar continuamente o ritmo de renovação no mercado, você também pode ficar para trás. E às vezes existe essa exigência que você tem que se renovar, tem que se sofisticar, tem que modificar muito rápido, e às vezes isso não é necessariamente bom, isso pode criar problemas, né? Porque nada garante que você vai estar sempre motivado para exercer uma tarefa e no dia seguinte, né, mesmo que você esteja fazendo bem uma certa tarefa, você vai ser designado para fazer outra coisa, e quando isso acontecer, pode surgir dentro de você um desgaste emocional, e você pode ter o seu desenvolvimento caindo, né? E a empresa pode não querer mais você, caso você não se adapte à dinâmica acelerada dela. Isso pode ser ruim para os indivíduos também. Esse é um efeito colateral do desenvolvimento organizacional. Por isso que a gente está falando aqui, tá, da obsolescência programada. E então o que acontece? O que é essa obsolescência programada então? É como se os indivíduos tivessem se transformados em produtos que têm um prazo de validade, certo? Se o produto rende na sua dinâmica até determinado ponto, o indivíduo também só vai render até determinado ponto. Então o que você vai ter? Você vai ter cargos de trabalho cada vez que você vai ocupar com cada vez o tempo mais curto. Você pode sair de uma empresa e entrar em outra mais rápido. Às vezes sai de uma empresa e nem entra em outra, tá? Porque o mercado é cada vez mais dinâmico e competitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as oportunidades não vão estar na sua frente o tempo inteiro, tá? Muitas vezes essa coisa de você se adaptar ao mercado e às novas dinâmicas das empresas pode servir de pretexto para que você não se mantenha muito tempo no seu emprego, né? E aí você vai ficar pingando de empresa em empresa, porque você tem que ir se adaptando àquilo que o mercado está exigindo, e às vezes as empresas não querem contratar durante muito tempo, né? Não por acaso muitas empresas preferem contratar pessoas mais novas do que pessoas mais velhas, porque as pessoas mais novas estão com mais energia para se adaptar a esses valores de mercado. No entanto, a gente consegue perceber que, por exemplo, no caso do Brasil, o percentual de pessoas desempregadas é cada vez maior, não é verdade? Então a gente precisa também estar sempre valorizando os aspectos negativos, problematizar os aspectos negativos desse tipo de contexto em que nós vivemos, né? Que tem tudo a ver com o desenvolvimento organizacional, mas ao mesmo tempo é preciso ver o lado positivo disso. Tem o lado positivo e o negativo, assim como tinha
nas outras formas de administração de empresas anteriores, né? Trabalhador como contribuinte da empresa, tá? O que isso quer dizer? Que o trabalhador passa a ser um parceiro da empresa, mas nessa relação de parceria pode surgir a possibilidade de você não passar muito tempo nesse emprego, e aí você ter que ir se adaptando às exigências que são meio que ocultas dentro da empresa. Você vai ter que se adaptar a elas, e se você não fizer isso com a velocidade que for exigida, você pode de fato sair da própria empresa, né? Demissão, né? E tem junto com isso uma ideia que se chama a terceirização. O que é a terceirização? A empresa muitas vezes, vamos supor, uma empresa enorme, não contrata mais pessoas com carteira assinada, mas pessoas que passam a desempenhar funções durante um período muito curto de tempo, e nesse período curto de tempo elas respondem às necessidades das empresas, e aí quando aquele pequeno contrato acaba, que não é um contrato de carteira de trabalho assinado, e essa pessoa volta a ficar desempregada e ela precisa procurar novamente outro emprego. É aquela coisa que nós estamos falando, né? Essa coisa da terceirização, né? Você passa a ser terceirizado. Você não é uma pessoa diretamente vinculada à empresa, não tem uma relação tão próxima com a empresa, apesar de você ter que ser dinâmico, entende? Você é próximo, mas não é tão próximo porque o teu contrato ele é mais distante da possibilidade de você ser efetivado de verdade na empresa, né? E aí isso é um aspecto, um efeito colateral que surge no dia a dia a partir dessas novas formas de administração de empresas. Empresas mais curtas, mais dinâmicas, querem que você responda às exigências com cada vez mais rapidez, se adapte cada vez mais rápido, passe por vários setores mais rapidamente, mas ao mesmo tempo tem muitas vezes a maneira como você está sendo contratado na empresa é uma maneira terceirizada. Então você não tem... apesar de você, por um lado, se sentir motivado para trabalhar em vários setores de uma empresa por causa da aceleração, por causa da sua dinâmica, na outra via, não tem essa compensação salarial, boa, né, muitas vezes os contratos de trabalho são mais curtos, né? E aí o que acontece? Uma empresa boa para você trabalhar, que atue nessa lógica do desenvolvimento organizacional que a gente está falando, é uma empresa que quer que você seja dinâmico, quer que você seja motivado, mas que te pague bons salários e que garanta que você não seja demitido em curto prazo, que você continue nessa empresa, que essa empresa tenha um projeto para você, para que você vá crescendo na empresa, ao invés de simplesmente ir passando por ela e aí depois darem tchau e bênção para você, né? Não, certo? Então eu tenho que ver essas duas coisas, né? O lado do salário e o lado da adaptação à dinâmica da empresa. Tem que ter um salário bom para você se adaptar à dinâmica da empresa e se sentir feliz. Se não for assim, aí pode ser um problema, né? De qualquer forma, vamos aqui. A organização é uma coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente. Tem um planejamento coletivo e nesse planejamento coletivo você é parte, tá, dos grupos de trabalho, e no fato de você fazer parte dos grupos de trabalho, tu vai exercer uma atividade, mas essa atividade que vai exercer já é uma atividade interativa, tu já está automaticamente dialogando com as pessoas que estão do teu lado. É um modelo bem interessante, porque não tem mais essa coisa de você desenvolver um projeto seu, individual, um projeto coletivo. Toda empresa atua por equipes e a equipe é que deve assinar pelo trabalho que está sendo colocado. Não é o indivíduo final que vai assinar depois que todo mundo trabalha como escravo, né? Então, não é isso. É uma empresa horizontalizada, em que todos assinam com o nome da equipe, tá certo? Em condições ideais, é isso, tá certo? A cultura organizacional é o conjunto de hábitos, crenças e valores, tradições, interações e relacionamentos sociais típicos de cada organização. Tá? Uma coisa importante que deve se valorizar é a ideia de cultura organizacional, tá certo? O que é a cultura organizacional? É a primeira coisa que você tem que entender como a forma de trabalho de uma empresa. Toda empresa tem uma cultura organizacional, como se estivesse numa igreja, como se estivesse na tua família, como se estivesse em algum lugar. Você sabe que tem um conjunto de regras ali que você tem que se adaptar e conviver com essas regras. Se você não convive com essas regras da maneira como a instituição coloca para você, a instituição que você coloca, você pode não se sentir pertencente ao grupo e pode ser sacado fora desse grupo, tá certo? Dentro daquela empresa específica.
Mas, ao mesmo tempo, a cultura de um certo lugar, de uma certa instituição, ela pode variar. Mas ela só varia dependendo da disponibilidade da maioria das pessoas para isso, tá certo? E aí, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que ver sobre essa questão de cultura organizacional. São duas coisas, cultura organizacional e clima organizacional. Vamos falar primeiramente de cultura organizacional. Cultura organizacional são normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros da organização no dia a dia e que direcionam suas ações para a realização de objetivos organizacionais. O que são essas normas informais? É aquilo que não está escrito no papel que você tem que seguir. É como se as pessoas se comportassem a partir de certas regras que não estão tão bem apresentadas, tá certo? Mas elas existem. Tá? Quando tu vai para casa de um tio, tu sabe mais ou menos como é que ele se comporta. Quando tu vai para casa de um avô, de uma avó, de um bisavô, de um amigo, tu sabe que dependendo do lugar que você está, existe um conjunto de formas de ser, formas de estar, que você deve obedecer para poder se integrar ao grupo. Se você não obedecer essas normas de ser, normas de estar naquele lugar específico, você não vai entrar mais naquele espaço. Então são isso as normas informais. As normas informais são normas que não estão escritas, mas você sabe que elas existem. Né? Aquela coisa, não, tem que deixar o fulano ser daquele... A gente sabe como é o fulano, ele é daquele jeito, então se a gente quiser conviver com ele, tem que ser daquele jeito. Né? No entanto, o fulano pode se disponibilizar para se modificar. Né? Vai depender dele. Então, primeira coisa que a gente tem que entender na cultura organizacional, dentro dessa coisa que a gente está falando, que é esse novo modelo de empresa, de organização, que é o modelo de empresa baseado no desenvolvimento organizacional, teoria do desenvolvimento organizacional da administração. Primeira coisa, aspectos formais e abertos, né? A empresa, a cultura deve ser formal e aberta. Tem aspectos formais e abertos e aspectos informais. Aspectos que são explícitos e aspectos que estão implícitos. Coisas que estão ditas com muita clareza e coisas que não estão ditas com muita clareza. Estruturas organizacionais, títulos e descrições de cargos, objetivos e estratégias, tecnologias, práticas operacionais, políticas e diretrizes de pessoal, métodos e procedimentos, medidas de produtividade física e financeira. Isso aí é o que você consegue ver de cara quando você está numa empresa. São aspectos formais e abertos, são transparentes para quem quiser. Dentro da cultura organizacional você tem essa primeira coisa, tá certo? São componentes visíveis e publicamente observáveis, orientados para aspectos operacionais e tarefas, tá certo? E aí, por outro lado, você tem os aspectos informais e ocultos, é exatamente o que a gente estava falando. Dentro da cultura organizacional tem aquilo que não é dito, tem o que é dito e tem o que não é dito. Aspectos informais e ocultos é aquilo que a gente estava comentando, o que não é dito que você tem que passar a conviver, mesmo sabendo que não é dito. Aquilo que não é dito pode ser modificado, aquilo que é visto, transparente, também pode ser modificado. Vai depender do clima da empresa, vai depender das condições ambientais da empresa para que você se sinta bem nela. Né? São padrões de influenciação e do poder, percepção e atitudes de pessoas, sentimentos e normas de grupos, crenças, valores e expectativas, padrões de integração informais, normas grupais, relações afetivas. Tudo isso a gente não consegue medir e a gente não consegue calcular. Isso não está numa cartilha, isso não está explicitado propriamente dito, mas você observa pela dinâmica do dia a dia como é que as coisas funcionam. A gente percebe isso. E aí a gente tem que se perguntar se a gente consegue se adaptar também a isso ou não. Não só aquilo que está escrito, né? Mas a maneira oculta como as pessoas se comportam, né? Que você sabe que existe, está lá presente, você tem que passar a conviver com aquilo, né? E aí é isso que é chamado de aspecto informal, tá certo? Aspectos informais e ocultos, então, são componentes invisíveis e encobertos. São aspectos afetivos, emocionais, orientados para aspectos sociais e psicológicos. É preciso, na gestão de empresas, entender que existe sempre uma empresa que tem as regras claras, mas dentro dessas regras esclarecidas, no cotidiano, no comportamento normal da empresa, tem uma espécie de cultura oculta. E essa cultura oculta, ela influencia a maneira como a gente se sente dentro dessa empresa. Se a gente quiser mudar essa cultura da empresa, a gente vai ter que saber lidar com isso aí que está colocado também, certo? Mas para mudar esse tipo de coisa, as pessoas que estão contigo na tua equipe precisam estar disponíveis para que essa mudança aconteça também, né?
E isso aqui é importantíssimo, né, para quando você for estagiar, tá? Vamos lá. A única maneira viável de mudar uma organização é mudar a sua cultura, isto é, os sistemas dentro das quais as pessoas vivem e trabalham. Você só tem como modificar alguma coisa dentro de uma instituição ao modificar a cultura transparente e a cultura ocultada, aquilo que está formalizado e aquilo que está ocultado e é informal. Você não muda as pessoas, você vai mudar a cultura daquela empresa. Mudar a cultura não é mudar a pessoa. Na verdade, ao mudar a cultura, as pessoas que estão convivendo com você naquela empresa vão também tender a mudar, tá certo? Então é importante você conseguir perceber com clareza isso. Ao mudar a dinâmica da cultura, os códigos explícitos e implícitos dentro de uma empresa, aí a possibilidade de mudar é maior. Não é mudando o indivíduo isoladamente que haverá essa mudança. Haverá uma mudança real, né? O objetivo da mudança de cultura. Qual é o objetivo? Porque às vezes é importante uma empresa se ressignificar, uma empresa se modificar para que ela possa funcionar bem. Isso aí é uma coisa importante no desenvolvimento organizacional, nos tipos de empresa que nós temos hoje em dia. Fazer com que as organizações possam sobreviver e se desenvolver. Para que exista a renovação e a revitalização, deve-se mudar a cultura organizacional. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Nenhuma cultura que tem os seus aspectos claros e ocultos, transparentes e informais e ocultados, né, deve passar muito tempo vivendo com as pessoas, convivendo de uma certa maneira, tá certo? É preciso que as pessoas passem a se modificar. É preciso que a dinâmica da empresa, junto com a sua cultura, modifique também as pessoas continuamente, porque isso é bom para renovar a empresa, é bom para revitalizar, dar ânimo para a empresa, para que a motivação surja. Qual é o problema aí? É que essa renovação e essa revitalização deve vir com a capacitação e investimento nos funcionários que já fazem parte daquela empresa, ao invés de ser uma renovação do quadro de funcionários. Ou seja, você não vai gerar uma rotatividade muito grande de pessoas se você quer que a empresa fique bem, entendeu? Renovar não pode ser isso. Mas muitas empresas entendem que renovação e revitalização de empresa é trocar o pessoal. Você tem uma equipe de 10 pessoas excelentes, mas essas pessoas aqui estão começando a receber salários mais altos e você não quer mais elas, porque elas, apesar de renderem muito, elas têm salários mais altos. Aí você tira ela e coloca outras pessoas com salários mais baixos. Isso é chamado de renovação e revitalização da empresa. Na verdade, você demitiu pessoas que são consideradas mais caras e colocou outras. Isso não é bom, tá? Para a cultura organizacional. O que é bom da cultura organizacional? Você mantém aquelas pessoas, tá certo? Que são capazes de entender que elas devem se modificar dentro da cultura da empresa. Dentro da cultura da empresa, no sentido das regras que estão mais abertas e das regras que estão mais fechadas e mais ocultadas. Isso é fundamental, tá certo? Entender que a renovação e a revitalização deve manter as pessoas empregadas, mas claro, deve manter as pessoas empregadas como aquelas pessoas que estão predispostas a mudar. Agora, o que é incorreto? É o patrão chegar e dizer assim, não, vamos renovar a empresa e para isso a gente precisa pegar uma quantidade enorme de pessoas e botar no olho da rua para contratar pessoas motivadas, que estavam motivadas exclusivamente por causa do salário, né? Estavam desempregadas, você contrata a pessoa e ao mesmo tempo que você contrata ela precisa do emprego, ela pode aceitar o salário mais baixo e ao fazer isso, ela tem que render, até o ponto em que ela não vai conseguir mais render e aí ela vai ser jogada fora e outra pessoa vai entrar. Isso não é bom. Muitas empresas fazem isso e defendem uma imagem bonita do que ela significa, tá certo? Elas vendem uma imagem bonita delas quando elas ficam dizendo que elas são empresas dinâmicas, revitalizadoras, né? Para frente, e muitas vezes elas estão só trocando de funcionário. Não é isso. Mudar a cultura da empresa muitas vezes deve ser entendido como manter o funcionário que está disponível para melhorar continuamente junto com os outros colegas, né, que estão naquele ambiente de trabalho, certo? Isso é que é a forma de compreensão correta de cultura empresarial
cultura das organizações dentro desse tipo de administração, tá certo? Então tem duas coisas que não devem ser confundidas aí, tá certo? Tipos de cultura, né? Você tem dois tipos de empresa, geralmente. As empresas com culturas conservadoras e as empresas com culturas adaptativas. Na cultura do desenvolvimento organizacional, a cultura adaptativa é melhor, que são flexíveis e maleáveis, que todo dia é uma novidade, mas no meio dessa novidade você vai aprendendo e vai amadurecendo, vai crescendo, ao invés de ser demitido, tá certo? Isso é legal. Um tipo de cultura adaptativa é boa nesse sentido. Tem outras empresas que têm uma cultura conservadora, são pessoas muito rígidas, que querem que você faça só aquela coisa naquele tempo, tá? E aí você não aprende muito porque você começa a repetir as mesmas atividades e vai ficando estressado e cansado daquele tipo de dinâmica, né? Rígido e conservador, tá? Tem aspectos positivos e negativos. O que é bom o que é importante? Se houverem dois tipos de cultura diferentes em empresas diferentes, é importante saber qual delas quer contribuir para que o funcionário se mantenha empregado. Esse é o primeiro critério. Você investe no funcionário, o funcionário é bom, seja ele aquele que está se relacionando de uma maneira conservadora ou de uma maneira adaptativa dentro da empresa, se a empresa diz para ele que quer ele como funcionário, isso é positivo, tá certo? Agora, se tanto na cultura conservadora quanto na cultura adaptativa você ter tipos de empresa que ficam criando rotatividades muito grandes de funcionários, né? Seja para que o novo funcionário contratado trabalhe sempre do mesmo jeito, seja para que o funcionário contratado trabalhe de um modo dinâmico e mais interessante, é importante sempre observar a questão dos seus rendimentos na empresa em que você está, certo? Clima organizacional é uma coisa que se complementa à cultura organizacional. O que é o clima organizacional? Você entra no lugar e sente a energia do lugar, entende? Se o lugar não está legal, você não se sente muito bem, aí você se recua um pouco. Se o lugar está com energia super positiva e todos se comportam muito bem na troca de ideias e são receptivos com você, não te veem com uma ameaça, então você sente um clima organizacional diferente. Então é um clima quente, é positivo. Um clima frio, né, calculado para estudar quem você ainda, tá, é negativo, tá certo? E aí você vai ter que sentir, além da cultura organizacional, sentir o clima organizacional, tá certo? O que é o clima organizacional? O clima organizacional constitui o meio interno ou atmosfera psicológica característica de cada organização. Ou seja, a atmosfera psicológica é o clima, é aquela coisa que está no ar. Tu entra num lugar e tu não se sente bem porque as pessoas não estão muito afáveis com você, tá? A atmosfera psicológica não é boa, tá bom? Do contrário, a atmosfera psicológica é boa. O clima organizacional está ligado à moral e à satisfação das necessidades dos participantes. Ou seja, se você está se sentindo satisfeito com a maneira como as pessoas interagem umas com as outras, tá certo? E aquele clima positivo, beleza. Do contrário, você vai se sentir excluído, certo? E aí, cabe a você organizar as forças para mudar aquele clima, caso o clima não esteja bom. Ou desorganizar essas forças caso o clima esteja o clima seja o contrário, entendeu? Vai depender das condições que você tiver encontrado para poder modificar a situação. Muitas vezes você não vai poder modificar nada. Muitas vezes você vai ter que se submeter a certas regras e você vai ter que decidir se você quer ficar ali ou não, porque apesar de não se sentir bem, você recebe o seu salário, tá certo? E muitas vezes a gente é obrigado a trabalhar em empresas que a gente recebe nosso salário, mesmo estando insatisfeito psicologicamente, porque a gente não se sente bem com as pessoas com as quais a gente convive, certo? Acontece demais isso, certo? Mas o que acontece? Se você quer realmente mudar o lugar em que você trabalha, é preciso você saber se você se a conjuntura favorece você nessa transformação. Se não favorecer, você deve aguardar um pouco mais, né? Clima organizacional, né? O clima não é a pessoa ruim,
tá? Na medida que as pessoas se relacionam uns com as outras, elas têm efeitos emocionais que ficam expressos no seu rosto ou na maneira como elas falam uns com as outras. E você pode medir o clima a partir disso, tá certo? O clima organizacional pode ser saudável ou doentio, pode ser quente ou frio, negativo ou positivo, satisfatório ou insatisfatório, dependendo de como os participantes se sentem em relação à organização, tá certo? Clima organizacional, atitudes e comportamento social são encorajados ou sancionados através de fatores sociais, nós falamos sobre isso. A tarefa básica da teoria do desenvolvimento organizacional é mudar a cultura e o clima de uma organização. Ou seja, aquilo que a gente está falando, no desenvolvimento organizacional tem a cultura, que está lá colocada como aberta e fechada, e tem um clima que é positivo ou negativo, que é frio ou afetivamente bacana, tá certo? Então você tem que ver essas duas variáveis, cultura e clima, certo? E os tópicos de cada um, da cultura e do clima, para saber se vale a pena mudar ou não, certo? Cultura tem aspectos abertos e fechados, e clima tem aspectos positivos e negativos. Você vai ter que sentir as duas coisas e saber se você acha que vale a pena se adaptar ou não a essas duas coisas, certo? E se você não quiser se adaptar ou não, é bom você ter razões claras para compartilhar com as pessoas do porquê que aquilo ali tem que ser modificado. Mas você precisa saber com quem você está contando na hora de exercer essa modificação. Senão não vale a pena você nem começar a tentar mudar, entende? Infelizmente a realidade é colocada dessa maneira no dia a dia das empresas que a gente trabalha, estagia e assim por diante. Certo? Beleza? Eu gostaria de parar por aqui por enquanto, tá certo? Aí elogiá-los pelos trabalhos enviados, tá certo? Aqui os trabalhos enviados, recebi 8 trabalhos da pirâmide de Maslow. Clarissa, Jorge, José Dilson, Maria Eduarda, Raila, Tamires, Vitória, Yara, muito agradecido. Eu gostaria que vocês apresentassem esses trabalhos. Outra coisa que eu gostaria de dividir com vocês é o seguinte: no final da apostila, na página 55, tem uma série de outros instrumentais, outras ferramentas de gestão que vocês podem olhar. Eu queria que vocês estudassem isso também para a prova, tá certo? Diagrama de causa e efeito, né, que a gente não passou, é bem simples, né? Isso aqui nós vimos já, né? O PDCA. Tem a folha de verificação, vocês dão uma olhada, brainstorm vocês fizeram. Os alunos que entregaram os trabalhos, né? 5W2H, vocês podem ir checando, tá? Esses materiais aqui. Por quê? Porque vocês vão se familiarizando. Muitas empresas fazem isso aqui, tá certo? E aí na prática é bem bacana vocês exercitarem, entenderem o funcionamento, darem uma lida mais aprofundada nisso. Eu não gostaria de aprofundar isso aqui com vocês, tendo em vista, tá? Que o básico, as bases nós já transmitimos para vocês, tá certo? Então, havendo um tempinho nessa aula, eu gostaria que vocês apresentassem os trabalhos da pirâmide de Maslow, tá certo? Um que eu acho bem interessante, um gráfico que eu acho interessante é Shitsuki, senso-disciplina e autodisciplina numa empresa, tá certo? E tem tudo a ver com o conteúdo que a gente estava falando hoje, tá? Redução de custos, melhoria de qualidade, maior segurança, respeito máximo, aumento de produtividade e flexibilidade, tá certo? É o Shitsuki, senso-disciplina e autodisciplina. E aí você tem que anotar, né, esses aspectos aqui, tá? Seiton, Seiri, Seiketsu, Seisu. Na verdade, isso aí é em japonês, né? E foi aplicado, isso aí tem tudo a ver com questões de fábrica japonesa, o modo como as formas de organização de empresas vão mudando. Os japoneses conseguiram fazer isso de uma maneira bem vanguardista na época, né? E aí eles desenvolveram o seguinte, ó: aquilo que é necessário deve ser deixado de forma arrumada e ordenada, qualquer um deve encontrar. Esse é um princípio, né, dos japoneses, né? Outro, separar claramente o necessário do desnecessário, eliminar o desnecessário, certo? Esse aqui é um outro princípio deles, tá certo? Ficar só com o necessário e deixar de lado o desnecessário. Manter o estado de arrumação, limpeza e ordem, seiketsu, né? É como uma árvore, né, que você tem que podar para poder mantê-la bonita, frondosa e fazendo com que ela cresça saudável, né? Eles pensam muito nessa lógica. E seisu, né, limpar sempre e arrumar tudo bem direitinho, né? E aí a disciplina
se habituar a obedecer sempre aquilo que foi determinado. Tá? Os japoneses sabem, né? Tem uma estrutura muito rígida de comportamento, né? Então, eles desenvolveram, por exemplo, esse senso de disciplina e de autodisciplina para que as relações nas empresas fiquem mais saudáveis, né? E aí eles criaram esse gráfico aqui, eu gostaria de mencionar para que vocês possam estudar com mais cuidado posteriormente, né? Diagrama de Pareto, vocês podem olhar aqui direitinho depois, tá certo? É bem simples, tá? Curiosidade, né? E aí vocês podem ir se aprofundando. Organograma, né? É bem parecido com o fluxograma, só que ele tem outros aspectos, né? Que tem a ver com o que as distribuições dos cargos das empresas, né? Organograma é isso. Quantos funcionários tem na empresa e a partir do número de funcionários vai dizer qual é a função específica deles, tá certo? Isso aqui é uma outra ferramenta, é bom você saber disso também. Junto com o fluxograma tem a ver com atividades e ações, né? Aqui tem a ver com cargos que as pessoas ocupam dentro das empresas, tá ok? E aí as referências bibliográficas. E aí o conteúdo da nossa apostila fica fechado, tá certo? Muito obrigado pela atenção. Estudem isso para a prova. E além disso, vocês devem no Google Sala de Aula para estudar para a prova, vocês têm que olhar, tá certo? Behaviorismo e a teoria das decisões, tem que estudar isso aqui. Behaviorismo entre a psicologia e a administração, que foi uma aula anterior, tem que estudar isso aqui também, tá? E a nova aula de hoje, que é a teoria do desenvolvimento organizacional. São os conteúdos que nós demos depois da recuperação paralela, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, galera. Valeu! Qualquer coisa, tirem dúvidas comigo, tá certo? Nesse semestre provavelmente nós não teremos mais aula, mas vamos conversando para trocar ideias, né, e amadurecendo juntos, porque essa disciplina é importante para que vocês possam ter parâmetros de como lidar com as empresas em que vocês vão estagiar ou trabalhar, até mesmo se vocês quiserem criar a própria empresa de vocês, tá certo? Um grande abraço e até mais.